Fala pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não passo por aqui para conversar um pouquinho com vocês, né, gente? Hoje eu resolvi aparecer para falar um pouquinho com vocês sobre uma série do Globoplay muito interessante que eu assisti recentemente e eu recomendo muito que quem puder assista essa série porque vale muito a pena, tá? A série conta a trajetória do ídolo, do maluco beleza, do mito, por que não dizer, Raul Seixas. Toda a trajetória do Raul, a carreira do Raul Seixas, a música, aquela musicalidade toda que o Raul Seixas sempre teve, aquela coisa boa do Raul Seixas. Quem interpreta o Raul Seixas é o ator Ravel Andrade, um cantor baiano. E, gente, o cara está fantástico na série, tá? É uma série com 8 capítulos. E o Ravel Andrade, ele faz muito bem o Raul Seixas. Eu fiquei muito impressionado, gostei muito. A voz, o jeito de cantar, a forma de falar, tudo, o físico, ele é bastante parecido. Ficou muito bem feita essa série, viu, gente? Vale muito a pena assistir. E eu confesso que realmente me emocionou, porque eu, na minha adolescência, eu fui muito fã de Raul Seixas e ainda hoje, porque não sou fã do Raul Seixas, sim, gosto muito do Raul Seixas. E quem produziu a série foi a O2 Filme e eles retrataram muito bem toda a obra e vida do Raul Seixas, os casamentos do Raul Seixas, os filhos, as filhas que ele teve, né? O relacionamento dele com a família, o relacionamento dele com as músicas. Tem um trecho, inclusive, que eu gostei muito, que o Roberto Menescal fala quando o Raul Seixas está mudando de gravadora, tá? Ele ele tá saindo de uma gravadora, ele tá saindo da Polygram e indo para a Warner. E numa conversa com o Roberto Menescal já estava bastante preocupado com a situação do Raul Seixas nessa altura do campeonato. E o Menescal fala, Raul, quando o maluco beleza deixa de ser beleza e vira maluco de verdade, perde a graça. O maluco de verdade perde a graça. Eu achei interessante essa citação, né? A forma como o Menescal falou isso, né? E realmente é bem isso que retratou a vida do Raul, né? Foram muitos conflitos com ele mesmo. O Raul Seixas ele tinha dificuldade de aceitar a realidade, né? E nos casamentos dele, inclusive, as mulheres que se apaixonaram por ele, pelo que ele era no momento, logo logo se cansaram das mudanças de comportamento do Raul Seixas que acontecia o tempo todo. Ah, as filhas dele, ele acabou não tão bem com essas filhas que ele teve, e elas acabaram indo embora, acabaram saindo da vida dele. E eu retrato Raul Seixas que ele terminou muito sozinho, embora todo o glamour que houve, o mito que ele se tornou, que eu vou falar daqui a pouco um pouco disso também, o mito que Raul Seixas se tornou foi uma coisa absurda na época. Hoje nós temos as mídias sociais, temos Facebook, temos Instagram, TikTok, essa coisa toda, e na época não tinha nada, então era tudo ali, através de revistas, jornais, shows. E o Raul Seixas chegou num ponto, gente, que ele se tornou, ele é como se fosse uma religião, ele se tornou um mito. Tem um trecho na série, inclusive, que uma moça vem de Salvador, sozinha, sem falar para os pais nada, para conhecer Raul Seixas. E ela fala, eu vim para viver essa realidade de Raul Seixas, esse sonho que é Raul Seixas. E inclusive na hora ele falou, gente, eu não sou um mito, eu não sou um ídolo, vocês têm que ser vocês mesmos. Tem um show, inclusive, que as pessoas começam a gritar Raul, Raul, Raul. E ele fala, gente, não é para vocês gritarem o meu nome, gritem o nome de vocês. Eu não quero que vocês gritem Raul, Raul, Raul. Eu quero que vocês gritem o nome de vocês são mais importantes. Vocês não podem cultuar Raul Seixas dessa forma. Ele não conseguia conviver com isso. Inclusive na série mostra algumas coisas dele com o Paulo Coelho. Inclusive o ator que fez o Paulo Coelho, gente, até aquele jeito de falar do Paulo Coelho, o cara tem, sabe? O cara fez um papel muito bom. E a gente que conhece Raul Seixas sabe que não foram tantas composições que ele fez assim com o Paulo Coelho, né? O Raul Seixas, a maioria das coisas ele fez sozinho.
Mas tem lá a Guita, que Paulo Coelho ajudou, Quem Não Tem Colírio usa óculos escuro, Paulo Coelho estava junto. Mas depois o Raul fez muita coisa sozinho e depois ele fez com o Cláudio Roberto. Tem uma coisa interessante do Raul, né, que ele chamava esse pessoal, ele chamava o Paulo Coelho de Paulette, chamava o Cláudio Roberto de Claudete. E é bem legal, assim, sabe, a forma como ele tratava esses compositores parceiros dele, né? Tem uma parte da vida do Raul que o Globoplay não mostra, que foi quando ele fez algumas coisas com o Marcelo Nova, que foi do grupo Camisa de Vênus. E a Globoplay omite completamente isso na série, né? Não sei o que aconteceu, não sei se houve alguma coisa de direitos autorais aí que eles não conseguiram fechar a parceria. Eu sei que esse tempo que o Raul conviveu com o Marcelo Nova, o Globoplay não retrata, nem sequer cita o Marcelo Nova, né, na série. E não sei o que aconteceu, que faltou isso. Mas a gente tem toda aquela musicalidade, tem muita música na série. E a gente sabe que a vida de Raul Seixas foi pautada por muita droga, muito álcool, muito vício, né? Que muitas pessoas falam que o Raul Seixas não suportava a realidade dele, né? Que ele não suportava a própria realidade. Aquelas festas que ele fazia, levava gente para casa dele, às vezes a criança dormindo, chegava o Raul com um monte de gente. Às vezes ele desaparecia da família vários dias. Tem uma passagem interessante que quando a Glória, a segunda esposa dele, vai embora, ele vai falar com o irmão da Glória e oferece dinheiro para o irmão da Glória convencer ela a não ir para os Estados Unidos. Então o irmão dela fala, Raul, a Glória já foi para os Estados Unidos, ela já viajou faz 2 dias. E ele nem sequer tinha percebido isso. Então, para a gente ver o mundo conturbado que o Raul vivia, né? E tem a questão, quando ele descobriu a pancreatite, que ele teve uma crise grave de pancreatite depois de um show. E em 3, 4 meses ele teve 3 crises de pancreatite. Foi quando proibiram o álcool, proibiram droga, proibiram tudo. E ele ficou um tempo sóbrio, né? Ele fez algumas coisas ali enquanto estava sóbrio, mas ele não se sentia bem assim. Ele falava, eu não sou o Raul Seixas, eu preciso ser eu mesmo. E tem um trecho até que ele fala, se for para eu ser quem eu não sou, eu prefiro morrer, porque eu preciso da minha essência, eu preciso ser quem eu sou. E aí ele acabou voltando para a droga, voltando para o álcool, aquela coisa toda, e assim foi até o fim da vida, né? Teve muita coisa que aconteceu na vida do Raul Seixas, muita coisa, tá meio tumultuado, tá? Acho que foram colhendo vários depoimentos aí, muita coisa ficou meio estranha. A parceria dele com o Paulo Coelho, como começou a gente sabe, né? Que o Paulo Coelho editava uma revista, e o Raul Seixas se interessou por isso, foi conversar com o Paulo Coelho, acabaram desenvolvendo uma certa amizade, e aí fizeram algumas músicas juntos ali. Mas como que essa parceria terminou, ficou meio estranho, né? Ficou meio bagunçado ali. E tem uma coisa que eles fazem na série que mostra várias vezes o Raul Seixas dentro de um elevador. E, bom, se a gente parar para pensar, o que esse elevador retrata, né? Retrata simplesmente o Raul Seixas subindo ou caindo, né? Conforme o elevador vai subindo no decorrer da série, o Raul Seixas vai caindo. A vida do Raul Seixas vai degringolando, ele vai despencando, né? Vai perdendo os amigos, vai perdendo os contatos, vai ficando mais fraco, né? De certa forma, a gente percebe no final, a voz dele já não é mais a mesma, ele já está bem perdido quando vai chegando no final, né? Aí no final aparecem os pais dele, que pouco aparecem na série, mas no final os pais dele aparecem e sempre gostaram, tá? Os pais sempre apoiaram ele, a música dele, a luta dele. E tem aquela coisa da sociedade alternativa, né? Que a gente não pode esquecer, que o Raul Seixas falava muito de se criar uma sociedade onde todo mundo é livre para fazer o que quiser. Como ele dizia, faz o que tu quer, depois é tudo da lei. Essa música foi uma das que ele fez com o Paulo Coelho, inclusive, né? Que ele deu a coautoria para o Paulo Coelho também, né? Então, a série é muito boa, vale muito a pena. Eu gostei muito dessa série, gostei muito dessa série. Essa série, inclusive, ela tem audiodescrição. Audiodescrição é um recurso que se usa hoje para
uma voz e descrevendo para pessoas com deficiência visual o que está acontecendo. E essa voz ia descrevendo tudo para quem é cego que assiste, né? Quem estava assistindo, saber algumas coisas que não dava para saber simplesmente ouvindo ali. Então, uma série muito boa, uma série muito bem produzida, uma série com muita música, mas é uma série dramática, tá? Tem muito drama ali, todo o drama do Raul é bem retratado nessa série. O sofrimento que, de certa forma, ele passou em toda a vida, né? Que ele realmente não conseguia conciliar droga, álcool, música, família. Ele tinha muita dificuldade em conciliar tudo isso. Mas foi um mito. Uma época o Raul Seixas chegou até, sabe, é como se fosse uma religião. As pessoas paravam pedindo autógrafo, pedindo abraço. Um cara falou, você não dá um abraço no meu filho, por favor? Tem uma passagem, inclusive na série, quase no final ali, que ele vai parar num garimpo, acho que no Pará, ele vai parar num garimpo, e esse garimpo é um garimpo bem hostil, e o Raul Seixas se apresenta nesse garimpo, ainda tinha um cara chato lá gritando toda hora, canta o dia que a terra parou, canta o dia que a terra parou, e aparentemente o Raul não cantou essa música, o cara falou que era a música dele, que era a música que simbolizou o casamento dele com uma mulher lá. E o Raul fugia o tempo todo desse cara, e esse cara toda hora gritando, toca essa música, não sei o quê. E acabou que eu acho que o Raul não tocou essa música pro cara. E por falar em tocar Raul, gente, ainda hoje, em pleno 2025, a gente tá em shows por aí, tá em eventos, sempre aparece alguém lá pedindo pro músico, toca Raul, pra ver que o Raul Seixas é eterno, viu? Até hoje a gente não esquece Raul Seixas, porque é muita música boa. Se a gente pegar Metamorfose Ambulante, é o que o Raul Seixas se diz ser. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada tudo. E eu acho que isso é bem o Raul Seixas mesmo, viu, gente? Isso retrata muito bem o Raul Seixas. Acho que uma das coisas que mais mostra quem realmente o Raul Seixas é justamente essa música dele, Metamorfose Ambulante. E para a gente ver a genialidade do Raul Seixas, em plenos anos 70, conviver com o militarismo que nós tínhamos na época, que censurava-se música, censurava-se tudo, e o Raul Seixas acabou se sobressaindo bem nisso. Ele mudava algumas letras de música, realmente, os generais, o pessoal pediu para ele mudar, ele mudou. Ele com o Paulo Coelho, né, mudaram algumas músicas, ou ele sozinho mudou outras. E, inclusive, o Paulo Coelho chegou até a ser preso. E o Raul Seixas não chegou a ser preso exatamente pela ditadura. Tem uma passagem que o Raul Seixas foi preso porque ele foi confundido como se fosse outra pessoa se passando por ele. E ele chegou a ser levado, sabe, para uma delegacia, porque falaram, você não é o Raul Seixas, você é um impostor. E era ele mesmo, extremamente bêbado. A gente via várias vezes ele chegando em show, extremamente bêbado, meio que até carregado. E mesmo assim ele conseguia fazer os shows e aconteceu. E Raul Seixas foi o que ele foi no tempo dele. E dificilmente apareceria alguém igual o Raul Seixas hoje no Brasil. Felizmente o nosso rock, nós que gostamos de rock, o rock nosso está meio devagar. A gente lembra dos anos 80, que nós tínhamos tantas bandas, tanta gente que surgiu, foi embora. E hoje realmente a nossa música nacional, o nosso rock nacional, ele está bastante pobre. E é isso, gente. Eu quero que vocês assistam, quer assistir esse vídeo até aqui, curte, compartilha, dá um like aí. E se quiser que eu comente alguma coisa, manda um e-mail, manda nos comentários aí, que a gente faz um vídeo sobre qualquer coisa que você queira aí, sobre um livro, sobre um filme, sobre uma série, que a gente vai lá, a gente vai buscar. Se eu ainda não assisti, eu vou assistir para depois comentar aqui com vocês, tá bom, gente? E é isso para hoje, tá? Assistam Raul Seixas, assistam a série do Globoplay se puderem, que vale muito a pena, tá bom? Vejam lá o nosso Maluco Beleza brilhando e vocês vão gostar, eu tenho certeza. Quem gosta de Raul Seixas, até mesmo quem não gosta de Raul Seixas, eu recomendo que assista essa série, porque ela foi muito bem produzida e foi uma série documental muito boa, tá bom, gente? Assistam mesmo e eu recomendo, tá bom? Um grande abraço para vocês
Fiquem bem e vai falando com a gente aí, vamos conversando. E se quiser, o que vocês quiserem, a gente comenta e traz aqui para vocês, tá bom? Um grande abraço. Como eu estou gravando esse vídeo no sábado, um ótimo fim de semana para vocês. Um grande abraço, curte, compartilha e logo logo nós estaremos aí novamente para trazer mais algumas coisas para vocês aí, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus, até logo.